A Record vive momentos complicados nas tardes de domingo contra o SBT, mas a estreia do Paulistão fez a emissora de Edir Macedo ganhar do canal do Silvio Santos. Muito bem, pessoal, finalmente chegou o dia da estreia da Record no Campeonato Paulista com a transmissão da vitória do Palmeiras sobre o Novo Horizontino por 2-0. A gente sabia que ela não ganharia, é claro, e nem chegaria perto da Globo, tão no começo do campeonato assim, e com um jogo que não envolve nenhum clássico, que não tem duas torcidas grandes ao mesmo tempo. Com o jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino, a média de audiência da emissora ficou ali perto dos 8 pontos, 7,7 segundo dados prévios do Ibope trazidos pelo Gabriel Wacker em sua coluna no site Notícias da TV. O pico passou perto dos 9, ficou ali entre 8,6 e, como a gente sabe, tem sempre o consolidado do Ibope no dia seguinte e que pode elevar um pouco esses dados. O fato é que a Record, apesar de ficar longe da Globo, que marcou 13,7, ou seja, 14 pontos no arredondado, ela fez a sua missão, que era ganhar do SBT. Com o programa da Eliana, a emissora de Silvio Santos ficou com 5,6 pontos, ou seja, uma vantagem aí de mais de 2 pontos para a Record, que nem o consolidado vai ser capaz de tirar. Fato é, o futebol na Record ganhou do SBT. Mas isso é uma grande notícia? A Record ganhar do SBT não acontece o tempo todo no dia a dia ultimamente? Pois é, menos nas tardes de domingo, que é o momento mais competitivo das emissoras. O SBT vinha nos últimos tempos tendo apenas bons momentos, transmitindo futebol com a Libertadores da América e com os domingos, com o Domingo Legal do Celso Portiolli e com o programa da Eliana. E agora a Record mostra com isso fôlego para ganhar também, pelo menos nos primeiros meses do ano, nos domingos. E isso faz a gente pensar, o SBT poderia ter comprado o Campeonato Paulista. Participou, fez proposta, mas não o suficiente para ganhar da Record. Para uma emissora que ultimamente vem perdendo até para a Band em vários momentos do dia, teria sido importante, Eu sei que o SBT tem, e eu respeito isso, uma característica de só buscar competições que ele possa comprar tendo certeza de que vai vender as cotas comerciais para fazer não só valer esse dinheiro, ou seja, empatar o investimento, mas também fazer lucro. E no Paulistão, se a proposta da Record era muito maior, talvez o SBT acreditasse que não dava para comprar. Mas o fato é que a Record estreou com 4 cotas vendidas, para Claro, para o McDonald's, para o Betfair e também para os postos Ipiranga. E uma estreia até que legal, mas com alguns pontos a melhorar. Por exemplo, o pós-jogo. Foi muito seco o corte depois de uma entrevista do Dudu, rapidamente passou a imagem para o apresentador Fred Ring nos estúdios, cortou muito às 6 horas para colocar logo o programa do Faro e vou te dizer, pelo menos nos dados que eu estava vendo no Twitter, a Record despencou de imediato, estava quase com 9 pontos de audiência e foi para 5, 4 pontos. Será que valeu a pena cortar tão rapidamente assim para colocar o Rodrigo Faro? Você nem ganha o público de futebol que você está começando a conhecer de novo em São Paulo e nem consegue também segurar uma boa audiência com esse programa, que é justamente a causa da Record perder para o SBT nos últimos tempos. Então, com o futebol sim, a Record mostrou que está viva na briga dos domingos, mas, como eu sempre venho dizendo aqui no canal, tem material apenas para os meses de janeiro, fevereiro, março e o primeiro fim de semana de abril. Uma coisa legal que eu vi também nessa matéria do Gabriel Wacker no Notícias da TV é que a Band deu 1,7 ponto com o jogo da Copa Africana no mesmo momento. Então, quase 2 pontos de audiência concorrendo com o futebol nacional na Record. Uma audiência bem legal, o futebol de base normalmente não consegue chegar a isso quando disputa com o Brasileirão da Globo, fica ali com 1 ponto, no máximo 1,5 ponto, chegando já perto de 2, é realmente muito bacana, é o interesse que as pessoas estão demonstrando na Copa Africana, que normalmente nos fins de semana dá mais audiência do que a Bundesliga dá, nos horários tradicionais dela aqui na transmissão na Band, e faz a gente acreditar que talvez haja espaço até para crescer, porque no dia 6 de fevereiro vai ter a grande final da Copa Africana no mesmo horário em que a Record vai estar com o jogo entre Guarani e Santos pelo Campeonato Paulista. Será que dá jogo para a Band beliscar pelo menos uns 3 pontinhos? De qualquer forma, outra coisa que a Record precisa melhorar urgentemente é a comunicação das coisas. Porque quem mora em alguma região onde vai ser transmitido o Cariocão, mas tem na sua operadora de TV por assinatura o sinal de São Paulo, de repente foi bloqueado e enviado para o Rodrigo Faro. E isso não teve nenhuma indicação de que aconteceria, eles apenas mostraram aquele mapa que eu já mostrei várias vezes aqui no canal, porque o Cariocão vai ser exibido para uma parte do Brasil, a maioria dos estados, diga-se de passagem, toda a região norte e nordeste, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo e, é claro, o Rio de Janeiro. E esses estados não puderam ver porque a Record optou pela sua programação normal do que exibir Novo Horizontino e Palmeiras, que foi, é claro, o jogo para São Paulo, para a região sul, Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Para essa galera da área do Cariocão, a única opção foi o R7, só que a Record só abriu o sinal da transmissão alternativa que eles fizeram com o Silvio Luiz, o Carioca e o Bola, 2 ex-integrantes do Pânico, com a apresentação do Zé Luiz.
não teve a opção do áudio com o Marco de Vargas. E eu, pelo menos, testei no meu computador, não tinha a opção de tela cheia, eu não conseguia colocar. O máximo era fazer o PIP, que é o Picture in Picture, que você consegue colocar o jogo e abrir outras janelas ao mesmo tempo. Isso foi realmente meio complicado, né? No Play Plus, sim, você tem o acesso aí à narração do Marco de Vargas também, se quiser escolher, mas aí, se eu não me engano, tem que ser assinante. Eu não consegui entrar no Play Plus porque eu acompanhei esse jogo com todas as transmissões que eram possíveis naquele momento. Eu vi na Record na televisão, eu vi no Premiere e eu vi no Paulistão Play também. E é uma coisa interessante de a gente comentar aqui também, né? Porque foram 4 transmissões ao vivo: Record, R7, Premiere e Paulistão Play. Todas elas com imagens e caracteres padronizados, ou seja, o mesmo placar em todas, as mesmas artes aparecendo, bem bacana, como deve ser e como a gente espera que um dia, quem sabe, o Brasileirão e a Copa do Brasil sejam também. Só que no pós-jogo, a maioria deles te expulsou para algum lugar. Só quem viu no R7 com o Silvio Luiz ou no Paulistão Play com narração do Silva Júnior pôde acompanhar o pós-jogo sem fazer nada, só continuar assistindo. Porque a Record teve o corte seco que eu falei, e aí se você quisesse ver o pós-jogo, se vira para achar em outro canal. E quem viu no Premiere, pelo menos foi convidado pelo narrador Milton Leite a ir para o Sport TV acompanhar o pós-jogo. O canal da Globo usou normalmente as imagens do Premiere e em outras emissoras como a Band, por exemplo, imagens próprias foram utilizadas para ilustrar essa vitória do Palmeiras. E se você quiser comparar a audiência do Paulistão na Globo com a do Paulistão na Record, para mim vale sempre o que eu falo aqui, tanto para Libertadores no SBT quanto para Fórmula 1 na Band. Não dá para comparar com a Globo, não tem jeito. Vai ser sempre metade da audiência, mas o importante é que os anunciantes estão dispostos a pagar. O futebol é um investimento e aquilo que você traz com esse investimento, que é a receita de publicidade. Se para a Record isso está fechando a conta e se está fazendo ganhar do SBT, a missão está mais que cumprida. Agora serão mais 11 jogos nessa fase de grupos, incluindo pelo menos o clássico entre Corinthians e Santos no próximo dia 2 de fevereiro, e também tem a fase mata-mata, que aí sim deve atrair cada vez mais a atenção das pessoas, especialmente se tivermos grandes clássicos valendo vaga na final e até o título da competição. A Record volta a transmitir o Paulistão na próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro, às 9h35 da noite, com o duelo mais uma vez do Palmeiras contra a Ponte Preta. Já no fim de semana que vem, no dia 30 de janeiro, tem São Paulo e Ituano. Na quarta, dia 26, os estados do Cariocão vão ter futebol, a partida entre Flamengo e Portuguesa, que, aliás, ganhou mais uma transmissão na internet, hein? Porque o Casimiro Miguel, que agora é fechado com a Live Mode para buscar transmissões, fez um acordo com o Sportsview, que é que cuida do Campeonato Carioca, e vai transmitir também os mesmos jogos da Record em sua live na Twitch, incluindo no dia 6 de fevereiro, um clássico entre Flamengo e Fluminense. Tem mais informações lá no blog alancimon.com.br, convido vocês a acompanhar e conhecer o trabalho escrito também. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde seu time joga.